Oi pessoal, professor Russo Born, Conhecimentos Gerais. Vamos falar hoje sobre a geopolítica, né? Relembrar o que você já estudou e o que você sabe, né? A respeito aí sobre as questões de geopolítica do Brasil, né? Para a PRF, ok? Para a PRF. Então, alguns dos tópicos importantes, entre vários tópicos, né? Está aí, como você vê na sua tela, rede de transporte e setor agrícola no Brasil, né? Geografia e gestão ambiental, macrodivisão natural do espaço brasileiro, biomas, domínios e ecossistemas, política e gestão ambiental no Brasil, né? O Brasil e a questão cultural, integração do Brasil é o processo de internacionalização da economia, no século XX, urbanização da sociedade, cultura e massas. Então, a PRF ela pede um assunto, né, vários tópicos bastante amplos, e vamos então abordar alguns desses nesse breve momento de revisão para a gente aí, ok? O Brasil é um dos grandes países do mundo, né? O Brasil aí é o quinto maior país em área do mundo e nós estamos na evidência internacional, não recentemente, mas desde 1992, quando aconteceu, por exemplo, nas questões ecológicas, a Rio 92, né? Então lembra aí, Rio 92, naquela época então o presidente do Brasil era o Collor de Mello, né? Collor de Mello. E Rio 92, então, colocou o Brasil na evidência internacional, não somente em 92, né? Mas depois em 2012, também chamado de Rio mais 20, ou seja, em 2012, porque as reuniões climáticas globais, né? Elas então acontecem de 20 em 20 anos, e após a Rio mais 20, aconteceu também a Copa do Mundo, aconteceu as Olimpíadas, né? O Brasil foi a evidência internacional, milhões de pessoas, cerca de 2 milhões de pessoas vieram para o Brasil, tomaram contato não somente com a região sudeste do Brasil, geralmente os eventos esportivos e internacionais aconteciam no Rio de Janeiro, São Paulo, mas aí eles foram espalhados para 12 grandes arenas no Brasil. Então, as pessoas do mundo inteiro puderam conhecer com maior profundidade o país. E aí, naquela época, percebeu-se que o Brasil é um país multirracial, um país, então, com uma... aqui nós temos judeus, nós temos, então, cristãos, nós temos aí muçulmanos, nós temos diversas outras compreensões religiosas, e essas pessoas vivem em uma relativa paz. Claro que essa paz está cada vez tendo sintomas de uma maior conflito, maior agressividade, e a cultura, a informação, o investimento em educação é que pode, então, regularizar isso, né? Quanto mais informação, melhor. Então, o Brasil estava na evidência internacional e, nesse momento, 2019, nós também, novamente, estamos na evidência internacional. Está acontecendo a reunião em Davos, na Suíça, e o novo presidente do Brasil, o presidente Bolsonaro, está, então, sendo o principal foco de atenções, porque o Trump não foi nessa reunião. Então, o presidente Bolsonaro está sendo uma grande novidade nessa região aí, e espera-se, então, que a comitiva represente bem o Brasil lá fora, né? Então, o Brasil está na evidência, nós somos um grande país, né? Somos aí o quinto país em tamanho do mundo, e nós temos, então, aí biodiversidade, nós temos, então, uma floresta gigantesca, nós temos aí dimensões continentais, e aí, então, tem algo a ver com o transporte, tem algo a ver com a indústria, preservação ambiental, essas questões ecológicas de aquecimento global, esfriamento global e assim por diante. Então, o Brasil, você vê nessas imagens que estão na sua tela, existe a primeira imagem, mostra a América do Sul, e não mostra, então, os países que fazem parte da América do Sul. Já o segundo mapa mostra, então, o Brasil, que vou mostrar aqui, né? Vou ficar na frente da imagem. Aqui nós temos, então, o Brasil, esse país grande, gigantesco mesmo, quinto país em área do mundo. Se você reparar, nós ocupamos o centro-leste da América do Sul, e todos os países da América do Sul fazem fronteira, com exceção aqui do Equador e do Chile. Ou seja, o Brasil tem uma geopolítica de grande estratégia, porque o que acontece geopoliticamente com o Brasil tende a repercutir com os demais países, né? Então, nós temos aí um país de dimensões continentais, e aí nós temos um detalhe. Qual foi a opção de transporte que o Brasil optou, né? O Brasil
tem uma facilidade de relevo, nós somos basicamente planalto, não temos grandes montanhas, como existe, por exemplo, aí nos países europeus, né? Grandes cadeias montanhosas que cruzam e dificultam o trânsito no país. Nós temos então um relevo basicamente de planalto, sem grandes altitudes, uma estabilidade geológica pré-cambriana, olha só que fantástico. Então, que favorece muito nessa dimensão o transporte, por exemplo, ferroviário, mas o Brasil optou em o transporte então rodoviário, né? Nossa frota atual 2018, né? Porque 2019 não aconteceu ainda os dados, né? Estamos começando 2019, então a nossa frota no Brasil equivale a 65,8 milhões, vou colocar um M com um tio aqui, milhões de veículos. Isso é muita coisa, né? Por exemplo, desses 65 milhões, 41 milhões, né, são automóveis. Olha só, 41 milhões de veículos são automóveis e eles estão centrados lá em São Paulo, né, na região sudeste do Brasil. Então, 41 milhões, né, se nós pegarmos aqui assim, ó, 15 milhões e alguma coisa são motocicletas que procuram fazer uma maior viabilidade, né? Os trânsitos completamente colapsados no Brasil, né? Nós temos aqui assim mais ou menos 2 milhões de caminhões atualmente, né? Os caminhões, e os caminhões é quem levam, né? Levam as cargas de norte a sul, esse importante veículo que ele é ótimo, excelente para curtas distâncias, mas o Brasil faz gigantescas distâncias, né? Isso aumenta o custo Brasil de forma quase que impede o Brasil de ser um país de alta competitividade devido assim ao custo de operação, de manutenção de estradas, de caminhões, etc. Então o Brasil é um país de dimensões continentais. Nós temos 8.514.000 quilômetros quadrados, né? E o nosso trânsito realmente é um grande problema. Você vê aí a imagem, né, de veículos, isso aí é na China. Okay? E o maior engarrafamento do mundo aconteceu na China em 2010. 2010, um engarrafamento, né, que levou lá 100 quilômetros de engarrafamento. Imagina 100 quilômetros de engarrafamento, meu, isso aí para o Brasil é piada, né? Nós com frequência temos 295, 300 quilômetros com frequência de engarrafamento em São Paulo. Só que o problema é o seguinte, lá na China foi 100 quilômetros de engarrafamento e levou 12 dias para poder, né, soltar, né, que os carros pudessem voltar a se deslocar. Então, foi o pior engarrafamento da história até o momento, né, na China, 100 quilômetros de engarrafamento, 12 dias para... E em São Paulo, né, ele tem 300 quilômetros e aquilo está sempre fluindo, ok? Então, quando se investe num transporte de massa, né, um transporte de massa, que pode ser um transporte de público, deveria ser um transporte de público, você tem uma aglomeração muito grande de pessoas em um determinado ponto. Se você prima por transporte individual, um carro, ele ocupa um espaço gigante, não é verdade? E o Brasil fez essa preferência de primar pelo transporte individual ou um transporte de um pequeno grupo. Isso é caríssimo no planeta e o Brasil investiu num dos meios mais caros de transporte, né? Muito bem, aqui você vê nessa imagem na sua tela, então, o mapa do Brasil e então as principais rotas estão aí em vermelho, né? E as também rotas importantes estão em azul, como se fossem artérias e veias do Brasil. E realmente as estradas são artérias e veias e você percebe que as estradas estão centradas, quase hiperconcentradas no interior do Brasil, não, né? No litoral do Brasil, que segue o fluxo da história. O Brasil começou a ser ocupado pelo litoral. Então, você percebe que grande parte das estradas, né, elas estão aí no litoral do Brasil. E aí, essas estradas, para a PRF, importantíssimas, essas estradas, elas começaram a ser implantadas no Brasil na época, então, por exemplo, do presidente que se destacou, né, Washington Luiz, né, Washington Luiz, que governou o Brasil de 1926 até 1930, quando então Getúlio Vargas assumiu o poder a partir daqui, né, Getúlio Vargas, nós temos aqui o Washington Luiz, e o Washington Luiz falou assim, governar é abrir estradas. Nós tínhamos daqui para trás trens no Brasil.
Nós tínhamos então trens no Brasil. Olha que interessante, o primeiro trem que foi construído no Brasil, 1854, né? Com então o chamado Barão de Mauá. Barão de Mauá era um visionário. Então começou a investir em trens. Barão de Mauá, ele então fez siderurgia, colocou a luz, né? Substituindo a luz que era muito tênue no Rio de Janeiro, por então querosene, fez aí uma empresa de navios, né, estaleiros no Brasil, modernizou o país, o Barão de Mauá, e começou a investir então em trens. Ele montou banco, ele tinha empresa em vários países, Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, né? E claro que Barão de Mauá, ele é da época, ele nasceu em 1813 e vai falecer em 1889, ou seja, quando o Brasil começa a República. Ele foi o primeiro grande empresário que podemos considerar, empresário brasileiro. E o que acontece? Barão de Mauá então faz os primeiros trens no Brasil, só que Dom Pedro II, o seu governo, resolveu dar incentivo à Inglaterra a colocar trens no Brasil a custos muito menores. Favoreceu que houvesse importação de peças e quebrou esse empresário brasileiro, né? Então, fazer com que o importado fique mais barato através de incentivos, claro que daí acabou prejudicando o Barão de Mauá. E quando se instalou trens no Brasil a partir de 1864, o grande crescimento dos trens e desse veículo de transporte tão importante, por exemplo, hoje em dia, nos Estados Unidos, os grandes países do mundo, né, em grande área, utilizam, por exemplo, os trens. Estados Unidos tem hoje, né, EUA, eles têm lá cerca de 260 mil quilômetros de trens, e isso faz com que o custo fique muito barato, né? Enquanto o Brasil então tem cerca de 30 mil quilômetros de estradas de trem. Tudo bem que estão investindo cada vez mais, mas o Brasil deveria ter 300 mil quilômetros de trem. Mas o nosso transporte é feito então em caminhões, com as nossas estradas, com altíssimo custo, feito com petróleo. Como é que está o preço do petróleo hoje em dia? O petróleo está bastante elevado, né? Então, para a construção das estradas, você percebe que as estradas do Brasil, por exemplo, elas têm números, BR, por exemplo, BR 010, toda a BR que começa com, toda a estrada, né, federal, que começa com 010, 020, 030, por exemplo, ela é chamada de radial, ou seja, ela sai lá de Brasília, ok? Através do anel viário de Brasília, né? Então, ela sai como se fosse os raios de uma bicicleta, né? Então, nós temos aqui as BRs com o número 0 na frente, BR, né? Existem daí as BRs com o número 1 na frente, por exemplo, a BR-101. A BR-101, se pegarmos o Brasil, vamos imaginar que o Brasil seja esse sólido aqui, então ela vai assim de norte a sul, ela corta de norte a sul, 010, aliás, a 101, a 116, BR-153 e assim por diante. Então, as BRs com início 0, elas partem de Brasília, as BRs com o número 1, elas vão de norte a sul, as BRs que começam com o número 2, né? Por exemplo, 282, 280 em Santa Catarina, elas vão fazer justamente um percurso, elas fazem esse movimento aqui, elas estão nessa posição, né? Ligando o leste ao oeste do Brasil. Então nós temos então as BRs com o número 0, partem de Brasília, as BRs com o número 1 na frente, 101, 116 e assim por diante, ela é a BR norte e sul, chamada de longitudinal. As BRs com o número 2, elas são deitadas, número 2, deitadas aqui assim, ok? E as BRs com o número 3, BRs que começam com o número 3, por exemplo, elas são rodovias de diagonais, ou nessa posição, ou nessa posição. Então nós temos uma boa distribuição de números, só que precisa viabilizar muito melhor essas nossas rodovias aqui, né? E as BRs com o número 4,
Elas então são de interligações. Por exemplo, você vê na sua imagem aí a BR então que sai lá de Brasília, essas são a 0, né? Aí você tem a 020, você tem aí a 070 e assim por diante, né? Essas rodovias chamadas de radiais são em torno de 8, ok? 8 rodovias radiais, né? Posteriormente você pode pegar essa lâmina e você então ter mais informações na lâmina aí, ok? As rodovias longitudinais, são 15 rodovias longitudinais, para poder fazer um suporte dos nossos, então, 65, quase 66 milhões de veículos, né? Ok? Nós temos, então, as rodovias transversais, né? Transversais, são essas aqui com o número 2, né? As 200, então nós temos 21 rodovias transversais. Nós temos, então, as rodovias diagonais, né? As diagonais, elas são, então, em cerca de 30 rodovias diagonais e 91 rodovias de ligação, ok? Muito bem. Quando falamos de ferrovias, um detalhe, das nossas rodovias no Brasil, né? Quantas rodovias nós temos? Nós temos, então, um total aí, ó, de 2 milhões e 700 mil quilômetros de rodovia. Cerca de 2 milhões 720 mil quilômetros, 2 milhões, quase 3 milhões de quilômetros de rodovias, né? Dessas rodovias aqui, todas estão pavimentadas? Não, né? Quantas estão pavimentadas? Apenas 105 mil quilômetros. Olha só, 105 de 2 milhões, quase 3 milhões, só 105 mil quilômetros. Então, por que fazer estrada, pavimentar a estrada gera emprego? Pois é. As empresas no Brasil, os investidores privados podem pavimentar o Brasil inteiro. Isso vai gerar muito emprego, vai gerar muita renda. Olha que interessante isso aí. Então, fazer estradas, pavimentar estradas gera emprego. Nós estamos aí com 13, quase 14% de desemprego. Os empresários podem então fazer estradas. Isso seria uma coisa bastante interessante em empreendedores. O Brasil então aí, se você olhar esse mapa que está aí na sua tela, essas são as nossas ferrovias no Brasil. As ferrovias, quando começaram a ser feitas no país, elas não tiveram um plano de ferroviário, né? De conexão entre as ferrovias, não. Elas iam do interior, onde tinha café, até o litoral, do interior que tinha café até o litoral, porque basicamente, ela levava algodão e também aí café. E elas vão se concentrar basicamente na região sudeste, vou mostrar aqui na tela, né? Na região sudeste. Então, não existia no passado o interesse de conectar o Brasil. As empresas inglesas, quando vieram para cá, colocavam os trilhos com bitolas, uma maior, outra menor, outra menorzinha, então os trens não conseguem interagir. Isso foi uma coisa tétrica, o Brasil podia ter dito, a orientação é esse tipo de bitola, para poder fazer então as comunicações posteriores, né? Então, as estradas de trem, elas têm uma complicação para serem confeccionadas, porque trem não sobe morro, o carro já sobe, o caminhão já tem mais facilidade, sofre com a subida, mas trem, ele não consegue fazer grandes subidas e nem grandes descidas. Então você tem que ter quase um pequeno desnível permitido e fazer com que as estradas então procurem sempre ter uma menos curva possível para poder desenvolver grandes velocidades. Se tem um morro, tem que fazer uma caverna, né? Você vai ter que fazer um túnel, isso tudo tem um custo caríssimo. Já a estrada, ela consegue, né, o asfalto consegue contornar essas estruturas, mas tem a conservação das estradas é muito cara. Você tem um preço elevado para construir uma estrada de trem, mas a hora que você a tem, a manutenção é barata, né? Então, o veículo mais barato para transporte de massa em países, né, de dimensões continentais como o Brasil seria o trem. O segundo veículo mais econômico seria então aí a hidrovia no Brasil, né? Hidrovia no Brasil, que hoje nós temos um potencial de 63 mil quilômetros, mas usamos apenas 13 mil quilômetros, né? Trens no Brasil, embora a gente tenha ficado muito tempo sem investimento, houve investimentos naquele programa de plano de aceleração do governo, né? E aí tentou-se fazer, né? E existe um projeto de fazer uma ferrovia norte e sul do Brasil. Vou mostrar como se o Brasil tivesse esse formato aqui assim, e aí então fazendo aqui ó, uma ferrovia como se fosse então uma espinha dorsal, e aqui assim com ramificações
né, que puxem cargas do interior e do litoral, levando para o litoral ou trazendo do litoral. E quando se faz uma estrada de trem dessas dimensões, elas justamente serviriam para poder gerar muito mais emprego para caminhoneiros, né? Porque quando você tem um trem circulando, um caminhão puxa um caminhão, né, de carga, um trem puxa 200 caminhões, então você tem muito mais fluxo de mercadorias, o preço tende a cair por essa maior oferta de produtos, e aí claro que trem não faz curva. Então se nesses portos secos aqui, chegar um monte de carga, quem é que vai transportar essa carga para outras regiões aqui, ó? São os caminhões então, né? Então vai gerar muito mais emprego para caminhão. Os caminhões, eles então deixariam de circular em grandes distâncias. Esses heróis da estrada, todas as nossas mercadorias passam pelos caminhoneiros. Fazer uma viagem do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul é um meio que suicídio, né? E as empresas exigem rapidez, o cara não consegue dormir, aquela coisa toda. Então, essas longas viagens, elas iriam se reduzir bastante, não acabar, né? Mas iriam se reduzir por causa dos trens, a eficácia dos trens, mas os caminhoneiros então fariam percursos menores, com fretes mais valorizados, menos tensão no trânsito, menos mortes e assim por diante. Bastante importante isso aí. Então, o plano de aceleração de crescimento fez investimentos importantes no Brasil aí, né? Se falarmos de uma outra forma de transporte, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então me ajuda, diz aí para mim quantos portos o avião tem. Aeroportos, né? Quantos aeroportos o Brasil tem? O Brasil é o segundo país em aeroportos do mundo, só perde pelos Estados Unidos. O Brasil tem 4.000 aeroportos, olha só que fantástico, né? As aerovias são importantes, mas elas têm também o custo muito elevado. Há um tempo atrás o brasileiro estava ganhando mais, nós tínhamos então, o nosso desemprego era 4,5%. As pessoas estavam então procurando mais aeroportos e realmente a movimentação aeroportuária foi muito grande. Hoje, com a crise do Brasil, né, então as pessoas estão aí, a inflação está um tanto elevada, aumentou-se o preço da luz, aumentou-se o preço do combustível, agora deu uma quedinha em alguns postos, né? Aumentou-se o condomínio, aumentou-se um monte de valores aí, os pedágios também aumentaram. Com todas essas taxas, a pessoa consegue consumir menos e, claro, as viagens também caíram, né? Quando falamos em hidrovias no Brasil, o Brasil tem então 63 mil quilômetros possíveis de hidrovias, só que os impactos ambientais para se fazer uma hidrovia, você manter um rio estabilizado, né, na sua questão hídrica, ele impacta muito no meio ambiente. Então o Brasil utiliza apenas 13 mil quilômetros de hidrovias. As hidrovias principais, por exemplo, estão lá no norte do Brasil, principalmente na região da bacia hidrográfica do rio Amazonas. Nós também temos aqui, vou mostrar aqui no mapa, né? Nessa região aqui, a bacia hidrográfica do rio Amazonas é o que mais se utiliza, então, dos recursos de transporte através dos rios, né? Nós também temos aqui o rio Araguaia-Tocantins, nós também temos aqui hidrovias aqui no rio São Francisco, também temos hidrovias aqui na região sudeste do Brasil, que é ali, então, Tietê, Rio Paraná. Então, nós temos diversas então, hidrovias importantes no Brasil, né? Vamos fazer alguma questão que trata dessa questão aí. Vamos ver, então, sobre a integração entre indústria, estrutura urbana e a correspondente rede de transportes. Analise as alternativas abaixo. Você sabe que é para você marcar certo ou você marcar, então, errado. Vamos fazer uma sequência de revisão, olha lá. 1. Os processos de industrialização e urbanização estão intrinsecamente interligados. Verdade, né? A industrialização, ela atrai pessoas. Então, a industrialização e a urbanização estão interligados, correto, né? 2. Foi com os avanços e transformações proporcionados, por exemplo, pelas revoluções industriais na Europa, que tal continente, o continente europeu, conquistou o crescimento exponencial de suas principais cidades. Verdade, né? A Revolução Industrial, que começou na Inglaterra em 1760, que teve como seu principal movimentação das indústrias, então, o carvão, e posteriormente, em 1860, quando tivemos, então, a movimentação industrial
através então do petróleo, as indústrias elas trouxeram muitas pessoas, atraíram muitas pessoas. No começo foi feito então os cercamentos de terra na Inglaterra, expulsou-se as pessoas do campo, obrigou essas pessoas a ir para as cidades, houve um inchaço urbano, uma miserabilização das cidades, uma situação catastrófica, aumentou os índices de violência, de assassinato, de miséria na cidade, porque existia poucas empresas, um monte de gente para trabalhar, excesso de mão de obra, oferta de mão de obra excessiva, os valores de remuneração pagos pela indústria inglesa eram ínfimos. As pessoas com pouco dinheiro conseguem consumir mais ou menos, conseguiam consumir menos. Então, as pessoas ganhavam microscopicamente e houve tensões sociais gigantescas, diversos movimentos populacionais obrigaram então a que esses países valorizassem mais a hora de trabalho, tanto que esses países hoje em dia são os que pagam bons salários, né? Bons horários de trabalho para as pessoas, mas isso não foi de graça, isso aconteceu desde 1760 com diversas movimentações da população em busca de melhores condições do trabalho, melhor hora de salário, descanso semanal remunerado, férias remuneradas e assim por diante, ok? Então, foi com os avanços e transformações proporcionados, por exemplo, pela Revolução Industrial, que aconteceu então, né, o crescimento exponencial de suas principais cidades, verdade. O processo de urbanização intensifica o consumo nas cidades, claro, quanto mais gente na cidade, maior então o consumo, né? O que acarreta a produção de mais mercadorias e o aumento do ritmo de atividade industrial. Isso não quer dizer qualidade de vida. Às vezes você tem uma produção industrial acontecendo, um aumento da produção, mas cada vez menos salários sendo pagos, ou então você mantém um índice salarial, mas a inflação cresce, tira o potencial de consumo das pessoas. Mas de qualquer forma, né, a urbanização intensifica o consumo nas cidades. Correto. 4. A atividade industrial, por definição, corresponde ao arranjo de práticas econômicas em que o trabalho e o capital transformam matérias-primas ou produtos de base em bens de produção e consumo. Verdade, né? A indústria faz isso, né? Em bens de produção e em consumo, legal. Então, sobre a integração entre a indústria e a estrutura urbana, analise as alternativas abaixo. 5. Com o avanço dos sistemas de comunicação e transporte, olha que importante, a comunicação e o transporte estão unidos, né? Fatores que impulsionaram a globalização. A globalização, ela não é recente, ela vem desde a época das caravelas, não é verdade? As caravelas saíram da Europa, conectaram a África, conectaram a Índia, conectaram a América, só que as viagens eram muito demoradas. Hoje em dia, os navios são poderosos, né? Hoje você vai ter aí os navios com mais de 8.000 contêineres que conseguem atravessar da China, trazendo mercadorias para a América, para os Estados Unidos, para a Europa. Então, hoje a globalização acontece porque a comunicação ela é eficaz. Você pode consumir, comprar uma mercadoria da China, da Europa, dos Estados Unidos, encomendá-la e ela então, através dos meios de transporte seguros, eficazes, rápidos, vão chegar aos nossos portos, transitar pelas nossas estradas e chegar até a sua casa, né? Então, 5. Com o avanço dos sistemas de comunicação e transporte, fatores que impulsionaram a globalização, praticamente todos os povos do mundo passaram a consumir produtos industrializados. Isso é uma verdade, praticamente, não são todos, não é verdade? Né? Independente da distância entre o seu local de produção e o local de consumo, graças ao transporte. Quanto maior a economia, mais transportes eficazes acontecem, né? E claro que lá no interior do deserto do Saara, ou lá do deserto, então, da Arábia Saudita, ainda existem grupos que transportam, então, de camelo, naqueles sistemas tradicionais. Isso é uma coisa fantástica, né? Okay? Mas, na maior parte, então, os sistemas são modernos. Estabelece-se com isso uma rede de influências que atua em escala que vão do local ao global. Olha que interessante, correto essa questão, né? 6. Graças ao processo de industrialização e sua ampla difusão pelo mundo, incluindo boa parte dos países subdesenvolvidos e emergentes, a urbanização também cresceu a ponto de, segundo dados da ONU, o mundo ter se tornado, pela primeira vez, majoritariamente urbano. Hoje em dia a indústria se espalhou pelo mundo inteiro. E o mundo passou a ser urbano. Nós estamos em 2019 e agora em 2010.
2010 o mundo passou a ser mais urbano do que então campesino, né? 7. É errôneo pensar que a industrialização é o único fator que condiciona o processo de urbanização. Afinal, tal fenômeno está relacionado também a outros eventos que envolvem dinâmicas macroeconômicas, sociais e culturais, além de fatores específicos do local. Complexa essa questão e que está correta, né? É errôneo pensar que a industrialização é o único fator que condiciona a urbanização. Verdade, a industrialização é um dos fatores verdadeiros, ok? Número 8. No meio rural, o processo de industrialização interfere com a produção e inserção de modernos maquinários no sistema produtivo. Verdade, né? O campo recebeu diversas máquinas, coisas incríveis. Você chega no interior lá, em uma fazenda bem alicerçada, bem estruturada, com grandes investimentos de capitais, máquinas impressionantes. Mas isso fez com que o custo da agricultura aumentasse ou diminuísse. Anteriormente as pessoas lá utilizavam o boi, né? Carro de boi. Um boi lá puxando o arado. Então você produzia menos, mas o custo era pequeno. Hoje em dia você tem uma máquina que produz um monte, então para você comprar um pneu ou se estragar o GPS daquela máquina ou uma peça quebrar naqueles tratores, ceifadeiras, etc., qual é o custo? Quantos sacos de soja, quantos sacos de milho são necessários para arrumar aquela peça? Então o custo dessa produção é gigantesca, né? E aí os subsídios, grande parte dos grandes fazendeiros do Brasil, eles têm subsídios governamentais para poder então baixar os custos da sua produção. E às vezes os mesmos subsídios não são dados para o pequeno e médio agricultor, não é verdade? Então, no meio rural, o processo de industrialização interfere com a produção e inserção de modernos maquinários no sistema produtivo, como tratores, colheitadeiras, semeadeiras e outros. Dessa forma, boa parte da mão de obra anteriormente empregada é substituída por máquinas e técnicos qualificados em operá-las. Verdade. Então, no passado, não existia programador de computador, pessoas que instalavam ou reposicionavam questões de internet. A TI, a tecnologia de informação, não estava no campo. Hoje está no campo, mas gera emprego para umas poucas pessoas. E grande parte daquela mão de obra que trabalhava no campo, essa mão de obra com a máquina foi substituída e gerou então aqui um êxodo rural, que é um dos problemas tanto da cidade como do campo, né? 9, correto então a 8, 9. Uma das consequências da mecanização do campo é o êxodo rural, saída de pessoas do campo em direção então às cidades, né? Onde boa parte da população migra do campo e passa a residir em cidades, tornando as cidades cada vez maiores e mais povoadas, correto, né? O Brasil é um país com dimensões continentais, 8 milhões e meio de tamanho, né? Apresentando uma larga extensão norte e sul, além de uma grande distância no sentido leste e oeste em sua porção setentrional. Setentrional quer dizer norte, né? Daí ser necessária uma ampla rede articulada que ligue os diferentes pontos do território nacional a fim de propiciar o melhor deslocamento de pessoas e mercadorias. As nossas estradas são horríveis no Brasil. Nós temos aí 2.720.000 quilômetros e está tudo sem pavimentação. É preciso melhorar todo esse sistema, não é verdade? Então, assim, o governo não investe. Não, quem tem que investir também são os empresários, né? Para poder movimentar, então, gerar emprego, gerar riqueza no país, não é verdade? Muitas vezes se espera que o governo faça algum investimento porque ninguém o faz. Então é preciso ampliar essa área de investimento no Brasil. Legal. Vamos então ver. 11. Para que o país possa ampliar as exportações, o Brasil precisa fazer isso, ampliar as exportações, importações e principalmente os investimentos estrangeiros, é necessário que os meios de transporte ofereçam condições para que os empreendedores, tanto do meio agrário quanto do meio industrial, possam ter condições de exercer suas funções sociais. Claro, você tem que ter um país do nosso tamanho, produz-se soja lá no Mato Grosso do Sul, produz-se soja lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Como é que você vai levar isso lá para o litoral? Tem que ter um sistema altamente eficaz, né, e barato de transporte, só que nós temos caminhões, passam por estradas horríveis, algumas estão sendo arrumadas, mas a grande parte está aí sem manutenção, e os pedágios são caríssimos, né? Muito bem, correto essa aí. 12.
No Brasil, a estratégia principal foi a de priorizar a estruturação do sistema rodoviário, sobretudo a partir do governo JK, Juscelino Kubitschek, ok? Em detrimento da construção de ferrovias e hidrovias, que só recentemente vem recebendo maiores investimentos. Lembra? Os primeiros caras que começaram a investir em estradas foi o Washington Luiz, né? Washington Luiz, de 1926 a 1930. Mas nós tínhamos trens ainda. Então, o Juscelino Kubitschek, que governou então o Brasil aí, né? 1956 até 1960, o JK, ele investiu poderosamente em estradas no Brasil, né? Trouxe para cá a General Motors, trouxe para cá a Ford, né? A Volkswagen, e daí, a partir daqui, as estradas de trem acabam cada vez caindo, né? E aí então se faz esse investimento que é um dos mais caros do mundo. O combustível é caro, o carro, ele é, tudo bem, super confortável, mas ele não é eficaz para longas viagens, não é verdade? Então, no Brasil, a estratégia principal foi a de priorizar a estruturação do sistema rodoviário, sobretudo a partir do governo JK, em detrimento da construção de ferrovias, hidrovias e os demais. Correto. 13. O transporte rodoviário no Brasil foi e ainda é o meio responsável pela maior parte dos fluxos de bens e pessoas do país. Tudo percorre pelas estradas, né? Que priorizou a sua construção para favorecer as empresas estrangeiras do setor automobilístico e promover a entrada delas no país. Quando o JK, né, recebeu aí as grandes empresas de construção, né, aí de estrada, de automóveis, as indústrias automobilísticas adoram o JK, na verdade, adoram o JK. As empresas automobilísticas odeiam, por exemplo, o Collor de Mello. Aqui no Brasil, porque o Collor de Mello, na década de 90, quando ele assumiu o poder, o que ele fez? Chamou os nossos carros de carroça, você vai lembrar dessa parada aí, e aí o que acontece? Falou que nossos carros eram ruins e deu incentivo, investimentos, para que os carros de fora viessem para o Brasil com preço inferior aos nossos aqui. Então, quebrou um monte de empresas no Brasil, estimulando que houvesse, então as empresas, né? E aí, na época do governo do ex-presidente Lula, que assumiu de 2003 e ficou 2 governos, depois a presidente Dilma Rousseff, que ficou então 1 governo e meio, quando depois assumiu então o presidente então Michel Temer. Durante o governo Lula, lembra que o mundo estava tendo uma queda econômica a partir de 2006, Estados Unidos quebrou, 2008 a Europa teve grandes problemas com os países do chamado PIGS, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Esses caras aí pararam de crescer e na globalização o Brasil acabou não vendendo mais coisas e a nossa economia começou a cair. Qual foi a ideia? Foi, ao invés de exportar veículos, jogar os veículos aqui dentro do Brasil. Então foi feito diversos, você vai lembrar, diversos aumentos salariais, que ficava em torno de 5% acima da inflação, mas a partir de 2007, 2008, baixou-se o IPI da linha de automóvel e o Brasil vendeu as maiores quantidades de automóveis da história, tanto que é só você olhar para o trânsito, está socado de carros aí. Então as empresas, né, as empresas de automobilísticas venderam milhões. E aí vem a crítica ao presidente Lula, porque as esquerdas, elas perceberam que o ex-presidente Lula ajudou então os grandes empresários para que as pessoas pudessem comprar os veículos, né? Então foi aberto créditos bancários de até 90 vezes para comprar os veículos. Então as pessoas, a população, aumento de salário, conseguiu adquirir o seu veículo para pagar em tantas prestações. As grandes empresas venderam automóveis novos e as empresas que vendiam carros usados pararam de vender, porque era mais vantajoso você comprar carro novo e socou as estradas de automóveis. Aí o Brasil precisava produzir mais petróleo. Foi nesse momento, 2007, que descobre-se o pré-sal. Começa-se então a extrair o petróleo do pré-sal, jogando o pré-sal dentro do Brasil, fazendo refinarias para que a gente pudesse utilizar o nosso petróleo e com essa venda de petróleo nós podemos então financiar os projetos de submarinos no Brasil, fazer satélites, pesquisa de lançamento de satélites, né? Construção de supernavios, aparelhamento do exército, a construção
do nosso avião de carga, né? O KC-360. Então, vários projetos aconteceram nessa época aí, ok? Então, o transporte rodoviário no Brasil, né? Ele ainda é o principal meio correto, né? Beleza? Então, sobre também ainda a questão dos transportes, número 14. A expectativa de meios de transporte no Brasil foi a de estruturar o modal rodoviário a fim de proporcionar a construção de polos industriais de automóveis no Brasil, com o objetivo de ampliar a geração de empregos, embora hoje as indústrias desse setor empreguem cada vez menos trabalhadores em função das novas tecnologias fabris, causando desemprego estrutural pela substituição da mão de obra pela automatização. Olha que interessante, no passado uma indústria automobilística contratava milhões de pessoas, milhares de pessoas mesmo. Hoje em dia é tudo o que? Mecanizado, né? A automação, a mecatrônica, essas importantes áreas do conhecimento estão tomando conta. E claro que daí essas empresas conseguem trabalhar num regime de 24 horas, né, com qualidade gigantesca. Isso é ótimo para a economia, para a produção, para a segurança, só que tem menos pessoas trabalhando agora são menos pessoas recebendo salário. Menos pessoas recebendo salário, menos pessoas consumindo. Se as pessoas não estão consumindo, as lojas não estão vendendo e gera mais desemprego aqui. Como é que se faz para dar esse retorno, né? Então, essa é uma das grandes problemas também da desenvolvimento importante e também achar soluções para o desemprego estrutural, que não tem mais aquele cargo. 15. Outras características da implantação das rodovias no Brasil foi a integração das diferentes partes do território brasileiro e concentrou os seus investimentos nas regiões litorâneas. Então, as construções das estradas ficaram basicamente no litoral. Esse quadro começou a mudar ao longo do século XX, destacando-se a construção da capital Brasília. Brasília foi construída em 1960, na verdade inaugurada em 60, no governo Juscelino Kubitschek. Anteriormente, a capital era Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi capital desde quando? Desde 1763, olha só. Então, a época do ouro, né, a economia do ouro fez com que a capital, né, se extraía ouro lá em Sabará e Mariana, em Minas Gerais, e aí então a capital saiu de Salvador, na Bahia, e foi então para o Rio de Janeiro. Então, levar a capital do Rio de Janeiro para o interior do Brasil favoreceu a construção de estradas importantes, né? Então, esse quadro começou a mudar ao longo do século XX, destacando-se a construção da capital, Brasília. Assim, rodovias como Belém-Brasília, Cuiabá, Porto Velho e tantas outras tinham como preocupação estabelecer a ligação entre pontos e localidades até então desconectados. Verdade, né? Só que construir uma estrada de asfalto é caro, bastante caro, né? Muito bem. A grande crítica aos investimentos em rodovias no Brasil é de que esse tipo de transporte é algo não muito recomendado para países com largas extensões territoriais como o Brasil. Em geral, as estradas costumam ter um custo de manutenção mais elevado do que outros meios de transporte, como o ferroviário e o hidroviário, além de um maior gasto com combustíveis e veículos, correto, né? 17. Em virtude desses elevados custos da política neoliberal de redução de gastos públicos, o Brasil hoje vive o neoliberalismo que começou no Brasil, né? Neoliberalismo é o quê? A redução do Estado ao seu mínimo. A redução do Estado ao seu mínimo. Por exemplo, um Estado presente, um Estado participativo, ele tem várias escolas públicas, então o governo administra as escolas. Tem várias universidades federais, tem vários hospitais públicos, tem estradas públicas, né? Tem concursos públicos, isso tudo é o público. O Brasil vive um chamado neoliberalismo, que é a redução da influência do Estado ao seu máximo, desde a época do Collor de Mello. Collor de Mello assumiu em 90, logo é retirado, né, por denúncias de corrupção, e aí assume então o Itamar Franco, que foi o vice-presidente, que mantém essa política neoliberal. Depois assume o Fernando Henrique Cardoso em 2 mandatos, que também mantém essa política neoliberal, vendendo estatais no Brasil inteiro. O governo Lula e o governo Dilma fazem um reinvestimento do Estado, e agora nós temos então o governo Michel Temer,
que ele volta a ser neoliberal, seguindo políticas do presidente Fernando Henrique Cardoso no ano passado, né? E também o governo, então, Bolsonaro, que também ele é declarado um presidente neoliberal. Então, a redução do Estado ao seu mínimo. Aí você vê, então, cada vez a menor participação do Estado. Para alguns isso é muito bom, para outros isso é ruim. O fato que você vê cada vez menos concursos públicos acontecendo, justamente pela cada vez menor investimento do Estado. Então, essas áreas todas são terceirizadas, privatizadas e assim por diante. Então, é o momento que o Brasil vive quando se fala de neoliberalismo. Para alguns isso é bom, para outros isso é ruim, né? Então, em virtude dos elevados custos da política neoliberal de redução dos gastos públicos em investimentos estruturais, iniciou-se uma campanha de privatização das rodovias que encontrou o seu auge na década de 90 com o Collor de Mello, mas que ainda ocorre atualmente através de concessões públicas. Olha o que acontece. Como então o Brasil construiu as estradas, o Brasil tem que manter essas estradas, as rodovias feitas com petróleo, né? Os asfaltos. E aí então a política neoliberal é cortar gastos, então essas estradas são privatizadas, ok? 18. A qualidade das rodovias no Brasil é bastante ruim, com milhares de quilômetros não pavimentados, que oneram os gastos públicos sem atender às necessidades principais, fator que não se modifica nem com as privatizações, uma vez que as concessões costumam ocorrer apenas com as estradas que já estão prontas e estruturadas. Então, quem arremata as estradas, pega só as estradas legais, as estradas com grande movimentação, mas as estradas no interior do Brasil ficam lá abandonadas. Por quê? Porque elas geram prejuízo, na verdade, porque passa pouco carro, o custo de manutenção é elevadíssimo, é preciso acondicionar essa questão. Então, sobre a integração entre indústria e estrutura urbana, né? Então, analisa as afirmativas abaixo. 19. O transporte ferroviário no Brasil foi predominante até o final do século XIX, quando estruturava o deslocamento de mercadorias da economia cafeeira, sendo por essa razão bastante consolidado na região sudeste. Verdade, os transportes de trens, eles então começaram lá pela riqueza do café. Os grandes proprietários começaram a investir em trens para conduzir a sua carga de café, algodão, do interior até o litoral, ok? As ferrovias, apesar dos elevados custos em suas construções, possuem baixos gastos em manutenção, o que não impediu que, de 1950 até os dias atuais, várias delas fossem sucateadas e até desativadas. Verdade, então você tem um problema na construção, mas a manutenção dela é relativamente pequena. 21. Existem, e ainda mais pelo Brasil não ter terremotos, nós não temos movimentações tectônicas, quer dizer, quero corrigir, nós temos terremotos, mas não temos grandes movimentações tectônicas, né? Nós temos terremotos de até 2, 3 pontos na escala Richter, e são cerca de vários movimentos que acontecem né, por ano no Brasil, cerca de mais de 2.000 pontos de tremores no Brasil, só que eles são microscópicos, a gente quase não percebe. Então, existem várias ferrovias no Brasil em construção, mas que as obras encontram-se inacabadas, justamente aquela ferrovia norte-sul do Brasil, né? Muito embora os recentes investimentos por meio do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, trabalhem para modificar esse cenário. Então é preciso investir. Claro que daí existe um lobby dos caminhões, né? Dos caminhoneiros que também não querem perder suas áreas de trabalho com os trens. Legal. 22. A principal ferrovia no Brasil em construção foi a Ferrovia Norte-Sul, que já possui algumas áreas concluídas e em operação ou com o uso e operação a serem efetuados em breve. Esperamos que sim, em breve não seja lá no ano 3000, não é verdade? Muito bem. 23. A disseminação de onda de protestos e manifestações que marcou o ano de 2013 no Brasil é representativa no desenvolvimento da sociedade, ou de parte dela, para com o transporte público, né? Mas, do que simplesmente insatisfeita com o aumento dos preços das passagens, a população também se queixa da qualidade dos serviços prestados em todo o país. Então, 2013, lembra que aconteceu diversas movimentações que começaram, então, na região sudeste do Brasil, movimentações que estavam reclamando que havia subido o aumento de preço, né, de centavos da passagem, né?
E claro que isso gerou uma convulsão gigantesca no Brasil. Reclama-se da qualidade dos serviços prestados, né? 24. O transporte público no Brasil estrutura-se principalmente pela utilização de ônibus, além de metrôs e trens, em algumas cidades ou regiões. De acordo com a Constituição Federal, o serviço deve ser administrado e mantido pelos municípios, mas os investimentos devem ser realizados também pelos estados e pelo governo federal. Verdade, então o governo federal, municipal, os estados, né, municípios também fazem os investimentos. Legal. O Brasil teve o seu processo de industrialização ocorrendo de forma tardia e em uma velocidade elevada. Tal processo motivou o rápido e descontrolado crescimento das cidades através da expansão do êxodo rural, oriundo da mecanização e concentração de terras no meio agrário. Legal. Então nós temos aí a concentração, a industrialização aconteceu de forma muito rápida, nós fomos muito tardios e legal. Agora é o seguinte, ó, meio de transporte. Quanto maior a economia, maior as necessidades de transporte. Verdade, né? Olha só, nossa frota no Brasil são 65,8 milhões de veículos. Isso é muito veículo mesmo, né? 41 milhões de automóveis, 7 milhões desses automóveis são veículos comerciais, 2 milhões de caminhões, 376 mil são ônibus, né? São ônibus aí. 15 milhões são motocicletas, ok? Então nós temos aí, o maior frota do estado está em São Paulo, 18 milhões, quase 19 milhões de automóveis em São Paulo, né? Minas Gerais é o segundo, então São Paulo é o primeiro, Minas Gerais é o segundo com 8 milhões e o Paraná, então, 5 milhões de veículos, né? A menor frota por estado é onde? No Amapá, né? O Amapá, né? 122 mil veículos, né? Então, Roraima é o segundo menor em número de veículos e o Acre, então os menores são Amapá, Roraima e Acre, segundo a fonte do IBGE de 2018, ok? E quando falamos em divisão das terras brasileiras, vimos que nós temos então um país continental, temos então indústrias concentradas na região sudeste do país. As indústrias, elas então incentivaram que houvesse então aí a migração de pessoas para os grandes centros. Só que é o seguinte, a nossa distribuição fundiária ela é muito interessante porque o nosso Brasil está aqui assim, e o Brasil começou com uma boa distribuição de terras, não, né? Lembra que quando o Brasil tomou-se posse do Brasil em 1500, então quando Portugal tomou posse do Brasil em 1500, alguns livros dizem que o Brasil foi descoberto, outros dizem que o Brasil foi invadido, o Brasil foi tomado posse em 1500, o que acontece então é que existia o rei e os amigos do rei. Se você não fosse amigo do rei, você não recebia terra, ponto, e você não podia comprar terras, né? Então o que acontece, foi feita uma linha divisória assim, ó, Tratado de Tordesilhas, 1494, e aí então, a partir de 1534, foi feito divisões, né, de terras assim, ó, são então 15 faixas de terra, e quem mandava nessas faixas de terra, então, eram os donatários. Os donatários, então, eram os capitães hereditários. Capitão é um cargo militar e passava para a sua descendência. Então, se você não fosse filho do capitão, você também não tinha territórios. E aí entregava-se regiões, né, de sesmarias, ou seja, era uma grande terra, sesmarias, era uma grande terra, as capitanias hereditárias, então era feito então subdivisões de sesmarias e alguém ficava responsável em tocar essa sesmaria, fazer as vilas aqui, criar leis, fazer a economia acontecer. Dentro de um período de 5, 6 anos, se esse cara que se destinou a tocar essa sesmaria não tocasse essa obra aqui, ele perdia a sesmaria. Isso aconteceu, por exemplo, como exemplo, né, quando se criou a capitania de Nossa Senhora do Desterro em 1753, hoje em dia Florianópolis, né? Quem era o responsável, então, era o chamado Dias Velho, Francisco Monteiro Dias Velho, e ele conseguiu fazer, então, aqui as sesmarias. Ou seja, algumas pessoas tinham acesso ao privilégio de conseguir gigantescas quantidades de terras. Esses caras não compraram essas terras, esses caras ganharam essas terras aí, claro, mantiveram essas terras a ferro e fogo, mas gerou, então, alguns grupos com trilhões de
de áreas de terra e outras pessoas não. Isso gerou, então, uma desigualdade no campo, diferente de outros países, como aconteceu na América do Norte, Estados Unidos, por exemplo. Então, nós temos a sua imagem as capitanias hereditárias, né? Olha lá, então. Ah, mais um detalhe. Sobre as nossas divisões de terras. Sobre as nossas divisões de terras, olha só que curioso isso. Se a gente imaginar que o Brasil é esse sólido geográfico aqui, vamos imaginar que o Brasil seja esse desenho aqui assim, ó. Vamos imaginar então que o Brasil seja esse sólido geométrico, vamos dividir aqui então 50% do Brasil. 50% do Brasil, ok? Um pouquinho mais para cá aqui assim, aqui assim, na verdade, isso aqui assim. Então, 65% do Brasil, essa região toda aqui assim. 65% do Brasil é o quê? É a agricultura? 65% do Brasil é o quê? É a área de grandes proteções de florestas, olha que importante. O Brasil, 2019, ainda consegue manter uma área de grandes florestas muito importante. Então nós temos aqui, isso aqui equivale a 554 milhões de hectares. Para a gente poder descobrir então, ou perceber as nossas diferenças, né? Por que a nossa distribuição fundiária é tão complexa? Muito bem, aqui ó, vamos colocar aqui assim, cidades no Brasil. Ó. Nós temos então muitas cidades no Brasil. Se nós pegarmos todas as cidades das áreas urbanas, estradas, isso aqui vai dar cerca de 3% da área do Brasil, equivale a mais ou menos 38 milhões de hectares. Milhões de hectares. Então, peraí, nós temos aqui 65% do Brasil, ou 554 milhões de hectares de importantes áreas de preservação florestal, floresta amazônica, etc. 38 milhões de hectares, e aqui são todas as áreas urbanas. Cadê a agricultura? A agricultura está aqui, ó. 7% do Brasil é agricultura. 7%. E nós conseguimos produzir de forma gigantesca. 7% dá mais ou menos aqui o equivalente a 68 milhões de hectares, ó. M com tio, milhões de hectares. Tá, e o que é isso aqui tudo? 25% do Brasil. Isso aqui é pasto. Olha que interessante, pasto. Okay? E aí então nós temos aqui, ó, dentro dessa área aqui de 7% do Brasil, aqui nós temos então uma distribuição fundiária. Por exemplo, se nós pegarmos assim, hoje em dia são mais ou menos 5 milhões de proprietários. 5 milhões de proprietários no campo, né? E esses caras, então, têm hectares de terras. Por exemplo, nós podemos, então, entender que vai até 10 hectares de terras, ou seja, 10 hectares seriam 10 quarteirões urbanos. Se você imaginar uma terra de 100 metros assim, por 100 metros assim, 10 mil metros quadrados, até 10 hectares, nós, então, podemos entender que eles tenham de 10 até 100 hectares, de 100 até 1.000 hectares e acima, ó, aqui acima de 1.000 hectares. Vamos então entender como é que é a nossa distribuição e aí, claro que existem então aí problemas e conflitos de terras, né? Então, olha só, até 10 hectares de área no Brasil equivale então aqui, ó, 2,36% do Brasil. De 100% dessa área aqui, ó, dessa área agrícola aqui, ó, 7%, 2,36 são áreas que têm até 10 hectares. E aqui tem que população de proprietários? Aqui, ó, 47,86% dos proprietários têm até 10 hectares. E essas terras ocupam 2,36 do Brasil. Olha só que coisa maluca, né? De 10 até 100 hectares, né? Isso aqui equivale aqui assim a 18% do Brasil, ok? 18% do Brasil. Isso aqui equivale a quantos proprietários? 38% dos proprietários, né? 38,09% dos proprietários. Então, olha só, a maior quantidade de pessoas no Brasil, do proprietários do campo, tem até 10 hectares. 38,09% tem até 100 hectares. Muito bem. Aqui assim, ó, de 100 até 1.000 hectares, você vai ter aqui assim, ó, 83,82% de área no Brasil.
e esse equivale a 8,2% de proprietários. Então, olha só, de novo, ó, 47% dos proprietários têm até 10 hectares. 38% dos proprietários têm até 100 hectares. 8,2% tem até 1.000 hectares. E acima de 1.000, aqui assim, ó, é 45% do Brasil. Isso que equivale a 0,92%. Essa disparidade de gente com terras gigantescas vem lá da época das capitanias hereditárias. Existe aí o procedimento dos grileiros, né? Então, olha só, 0,92% da população do campo, menos de 1%, tem mais de 1.000 hectares. E 47% tem apenas 10 hectares aí, tá certo? Muito bem, então vamos resolver essas questões aqui, legal. No Brasil, antes do período conhecido como Brasil Colônia, as populações indígenas que viviam no litoral do hoje Brasil foram as primeiras que tiveram contato com os europeus que aqui chegaram. Valeu, beleza. Então tá. 27. Os indígenas que ocupavam o litoral do Brasil alimentavam-se basicamente de peixes e crustáceos. Riquezas abundantes na região litorânea e utilizava-se da agricultura de subsistência para a sobrevivência, ou seja, não possuíam finalidade comercial, apenas a de sustentação de suas famílias ou pequeno grupo. Verdadeiro, né? Então os índios faziam uma agricultura de subsistência. 28. A agricultura teve início no Brasil pelo Nordeste a partir do século XVI. E a exploração do solo tornou-se base da economia brasileira, com a produção de cana-de-açúcar também como corte de madeiras, principalmente o pau-brasil. Nossa primeira economia, então, foi corte de pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois nós tivemos aí o gado, depois nós tivemos, então, o ouro. Sempre fomos um país agro-exportador, exportador de commodities, de matéria-prima de baixo valor agregado, né? 29. Quando a cana-de-açúcar passou a ter concorrência forte na América Central, com os holandeses, o café passou a ser o principal produto de exploração do Brasil. Aqui nós falamos um pouco da nossa questão econômica do Brasil. O Brasil sempre se especializou em ser exportador de commodities. Isso é muito ruim para um país. Por exemplo, quer dizer ruim, ele não é estruturante. Por exemplo, o Brasil exportava no passado cana-de-açúcar, hoje em dia é commodity, cana-de-açúcar. Beleza. Aí a Holanda começou a produzir mais cana-de-açúcar e nós quebramos. Hoje em dia a Venezuela vive grandes problemas, por exemplo, ela sempre exportou muito petróleo. O petróleo estava a $150 o barril e estava uma maravilha. Quando o petróleo caiu para $30 o barril, pronto, eles quebraram. O Brasil também estava utilizando muito petróleo. Enquanto o petróleo estava a $150, beleza, mas quando o petróleo caiu a $30 o barril, nós começamos então a ter graves problemas internos, né? Então você ter uma economia focada na questão então aí dos produtos de baixo valor agregado, isso é bastante então temeroso para a economia. Então, pessoal, revendo aqui assim, ó, nós temos então vários problemas de questões no campo devido então à desigualdade da distribuição das terras. Um dos problemas grandes que mantém terras em grandes propriedades são os grileiros. Os grileiros, né? Eles então falsificam documentações e algumas pessoas têm gigantescas terras no interior do país. Claro que se a gente pensar assim, ó, vários grandes fazendeiros são muito sérios, mas você tem alguns lá que então falsificam documentos. Hoje em dia nós temos então um problema dos grandes conflitos no interior, que é justamente então a invasão de terras nativas, terras indígenas, áreas de proteção ambiental, invasão de terras que são proteções ambientais na Amazônia, também agricultura no Cerrado, no centro do Brasil. Então nós temos isso aí, gera grandes conflitos, né? Grandes conflitos que impactam no país aí, ok? Pessoal, na nossa revisão, você também tem uma sequência de exercícios, né? E nós então ficamos por aqui, torcendo um monte para a sua prova. Sucesso para você, nos vemos em um outro momento, é isso aí. Valeu!